Seja bem-vindo ao Podify, podcast feito de empresário para empresário. E hoje, como sempre, trouxemos uma pessoa muito importante, um empresário, só que um empresário do mundo logístico, mas não é do mundo logístico nacional, né? É a pessoa que contém estratégias, movimentos importantes de importação, de exportação, que muitas vezes as empresas não sabem nem como começar nisso daqui. E essa pessoa é uma pessoa especial, um amigo nosso, é uma pessoa, um empresário grande, é uma das maiores empresas de despacho aduaneiro que existe no Brasil. E o nome dele aqui, Paulo Henrique Leite Ferreira. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Valdir. Obrigado eu pelo convite, tá? Obrigado, Juliane. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar esse momento aí para a gente contar um pouquinho de como que funciona a nossa rotina, como é a nossa dinâmica e acho que desmistificar um pouco a questão da importação, da exportação no Brasil, que não é um bicho de sete cabeças, como é pintado por muitas pessoas, né? Muito bem. Como vocês já sabem, sempre do meu lado está aí a minha guerreira, a minha esposa, protagonista, ajudando em casa, ajudando no trabalho, ideias, planejamento, como sempre, a Juliane também aqui do meu lado, para a gente conseguir sugar ao máximo de informação do Paulo, porque o máximo que a gente conseguir sugar pode ser uma informação que você precise no seu negócio. Bom, seja bem-vinda também minha esposa, né? Obrigada. Bom, hoje eu quero explorar aí um pouquinho dos teus conhecimentos, Paulo. Eu vou sempre trazer uma vertente um pouco mais de comportamento, de mentalidade, para entender um pouco, assim, sobre como é a tua mentalidade voltada para o negócio. Então, eu tô aqui para contribuir nesse aspecto também. Tá ótimo. Vamos abrir essa caixa preta aí e entender tudo Vamos aí. Paulo, como sempre a gente começa aqui, a gente tem uma dinâmica de começar pelo resultado, até estamos mudando isso, calibrando, para até o empresário entender que quem está nos assistindo, a maioria das pessoas que estão nesse canal são empresários também. Sim. Empresários de vários segmentos, empresários da indústria, do comércio, de todo quanto é tipo. E geralmente a gente começa pelo resultado, mas agora eu mudei um pouquinho essa dinâmica e quero conhecer o Paulo. Quem é o Paulo? O que o Paulo faz na vida pessoal, na vida profissional, na vida conjugal, na vida pessoal, né? Então, para que as pessoas conheçam a tua trajetória, o teu movimento, para depois a gente falar um pouquinho das soluções que podem virar a chave e gerar ROI para a empresa. Conta para nós. Perfeito. Sou Paulo, sou natural de São José dos Campos, São Paulo. Mudei para Curitiba quando eu tinha uns 16 anos, né? Quando era criança tive o sonho de ser jogador de futebol. Joguei futebol até os 15 anos, cheguei a jogar no Portuguesa, Bragantino na época, né? Então sempre gostei, sempre tive muita disciplina devido ao esporte. Mudei para Curitiba, na época desvinculei do meu grupo de futebol que tinha, acabei que saí desse mundo, né? E daí fui para a escola. E só que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita vontade de evoluir, de aprender, de desenvolver. E sempre tive essa vontade de empreender em alguma coisa, né? Então cheguei aqui, comecei trabalhando acho que em São José ainda, eu trabalhei no McDonald's, acho que foi o primeiro emprego de carteira assinada. Eu achei fantástico aquilo. À época, né? Eles tinham uma organização que era uma coisa assim fenomenal, de processos, tudo funcionava dentro daquele restaurante. E daí vim para Curitiba. Aqui em Curitiba trabalhei em duas indústrias aqui. Na Prosdóximo, época, e no Walmart. O Walmart tinha acabado de vir para o Brasil também. Trabalhei de operador de caixa na época, né? E até quantos anos? Isso eu tinha 18, 19 anos. Legal. 18, 19 anos. Meu primeiro trabalho foi com 14 anos de auxiliar numa sapataria. Eu colava sola de sapato. Na época, né? Na época, essa idade você podia trabalhar. Hoje já não funciona mais dessa forma. Sim. Né? E vim para Curitiba, aí entrei na faculdade de comércio exterior, mas na época que eu fui fazer faculdade, eu queria fazer mecatrônica ou engenharia. Mas à época, não tinha condições de pagar uma escola particular nesse valor e meu pai também não conseguia me ajudar. Então eu ia fazer administração, passei numa faculdade privada, meu pai falou, faz comércio exterior, né? Que é uma coisa que tá sempre evoluindo e tal, e entrei nesse mercado. E até então, daí, arrumei um estágio na área e dali começou meu caminho, né? Nessa área de comércio exterior, né? Mas e da onde que surgiu essa ideia? Porque teu pai te sugeriu, mas da onde veio, será, esse insight? É que assim, meu pai, ele sempre foi um cara muito inteligente, sabe? Assim, ele sempre foi aquele cara que ele era o melhor da escola, não sei o quê. Então eu sempre ouvi muito meu pai. Então ele me sugeriu isso, eu simplesmente ouvi ele. Então era um guia pra mim que eu falava assim, vou ouvir ele, né? Tinha 17, 18 anos mais ou menos, né?
Ele era teu manual de instruções. Falou, é isso aí, vamos seguir. Exatamente, porque meu pai tem uma história muito diferente, porque ele veio de uma família muito humilde. Então ele teve muitas dificuldades, muitas barreiras. E meu pai também foi empresário, é empresário. Então isso também ajudou a entender algumas coisas. Mas sempre me auxiliou muito, por mais que a empresa dele era pequena, mas conseguiu fazer bastante coisa também, de onde ele veio para onde ele chegou, né? E ali eu entrei no mundo de comércio exterior, né? Eu sou um cara casado, tenho 2 filhas de 17 anos, gêmeas, né? Os amores da minha vida, a Beatriz e a Bruna. Minha esposa, a Luciane, né? Estamos juntos desde 2020... 22, acredito, né? Vamos fazer 20 e poucos anos já. E o que eu gosto de fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas que tenham emoção. Gosto de mais esportes radicais, gosto de esquiar, de surfar. Uau! De empreender. Empreender é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Já tive alguns negócios, né? Mas eu gosto muito de coisas que me tirem da minha zona de conforto. Então qualquer coisa que me gere uma emoção me faz muito bem. Legal, bacana, bacana. E da onde que vem, assim, essa tua vontade de crescer? E esse anseio por adrenalina, né? Porque além dos esportes radicais, empreender é uma adrenalina todo dia. Sim. Talvez pelo fato de ter, da minha infância, eu morava em São José dos Campos, mas eu morava num bairro muito bom, mas num lugar mais simples, num condomínio mais simples, onde as pessoas tinham muito mais acesso que eu das coisas. E eu não tinha, eu assistia muitas coisas e sempre tive aquela vontade de ter acesso às coisas também. E eu sempre entendi que dependia de mim, né? Então acho que dessa vontade de ter coisas que naquela época não eram acessíveis, que eu queria acessar essas coisas, e isso sempre me provocou, né? Eu acredito nisso, assim. Muito legal, muito legal. E, Paulo, entrando um pouquinho nessa relação do comércio, você disse que empreendeu antes disso daí, antes de ter esse ecossistema, esses movimentos. Vocês atendem grandes clientes. Sim. Hoje na Casco Soluções que vocês atuam. Mas antes disso, qual que foi os empreendimentos que você passou? Então, antes disso eu tentei uma empresa de injeção de plástico com um amigo, não deu certo, né? E daí eu fui buscar uma outra empresa no mesmo segmento com outro amigo, mas na época... Esse cara é meu amigo até hoje. Na época ele abriu com outro cara, eu fiquei para trás, porque eu tinha acabado de comprar meu primeiro imóvel. Na época eu tinha 22 anos, mais ou menos. E daí eu tava sem dinheiro, não conseguia iniciar um negócio, né? E durante o processo da Casco eu tive muitas outras empresas. Muitas outras não, mas eu tive mais umas 3, 4 empresas que não deram certo. Esse aprendizado que eu acho que é o que agrega muito valor pra gente, que é as dificuldades, as barreiras, quando a gente precisa enfrentar elas, né? Então a gente teve importadora, a gente teve transportadora isolada, teve uma empreiteira, tive uma empreiteira em Paranaguá, que funcionou assim super bem, 6 meses, ela teve um retorno fantástico. E naquele momento, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma chuva que deu muito forte aqui e alagou todo o litoral, arrebentou toda a estrutura do litoral, e a empresa que contratava a gente, toda a verba que vinha para nossa empresa foi utilizada para reconstruir a parte que capta a água da serra. Então eles nos congelaram ali por 1 ano e meio, 2, e não voltava. A gente decidiu fechar. Uma empresa que em 6 meses se achou que tinha acertado, era aquilo o negócio. De repente ela fez caixa muito rápido. E em 1 ano comeu tudo caixa e começou a ficar deficitária. A gente decidiu encerrar ela naquele momento, né? Que legal, isso daí é muito importante, né? É legal que eu digo assim, a história e o crescimento, né? Porque quebrar não é fácil. Nesse movimento da construtora, transportadora, você teve uma importadora também, para depois chegar nesse movimento. Isso. Essa história, como é que você lidou com as questões assim, olha, está bem, agora está mal, como é que eu trato? Como é que foi o teu racional em cima disso? Tem muitas empresas que acabam seguindo uma lógica e está indo mal. E muitas vezes o empresário desiste. Sim. Muitas vezes fala, vamos vender isso daqui, não vamos seguir isso aqui não. E o teu comportamento é totalmente diferente. Isso deu errado, vamos pro outro. Isso deu errado, vamos pro outro. E sempre continua empreendendo. Qual que era o teu sentimento? Qual que era o teu comportamento? Que tipo de ferramenta você usava? Ou que tipo de pensamento você tinha para continuar empreendendo?
Então, até essa empresa especificamente, pra você entender, como eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de estudar, essa empresa, essa empreiteira, ela saiu do MBA que eu fiz na época na Getúlio Vargas. Foi meu projeto final do MBA e eu coloquei ele em prática para funcionar com o cara que fez o MBA comigo, né? Mas como que eu sempre pensei para não ser afetado nesse tipo de coisa? Então, a gente sempre teve a Casco como o nosso apoio. Então, a gente sempre, qualquer negócio que eu ia fazer, eu preservava a Casco e saía e fazia um outro negócio que não prejudicasse esse negócio. Porque, tipo assim, independente se isso aqui ia dar certo ou não, eu continuo levando o meu negócio principal. Então, isso nos possibilitou fazer muitas coisas. Então, eu sempre corri com a Casco. Muitas vezes, olhando para trás, hoje eu sei que a intensidade ali poderia ter sido maior, mas a gente resolveu dar intensidade para outros segmentos, que a gente acreditava que naquele momento aquilo poderia funcionar e poderia ser legal. Então a gente, através do que ela nos fornecia, a gente foi tentando outros negócios que não deram certo. Entendi. Então sempre você teve um pensamento de falar, olha, aqui eu vou seguir de uma maneira mais conservadora e aqui eu sigo de uma maneira mais agressiva. E assim a gente vai tocando e vai seguindo, né? Exatamente. Você criou uma segurança, mesmo que empreendendo, criou uma segurança para isso. Exatamente. Eu tinha meu porto seguro aqui e dele eu conseguia sair, fazer outras coisas e buscar novos negócios, né? Muito bem. Na Casco, Paulo, a Casco é uma empresa que ajuda muitas outras empresas na importação e na exportação. Hoje, conta um pouquinho para os nossos telespectadores aqui, quem está nos assistindo, ou até mesmo quem está nos ouvindo no Spotify, qual é o teu dia a dia na Casco? O que você executa? O que você cuida? Como você cuida? Como que foi essa evolução para que as operações de importação e exportação dessas empresas deem certo? Hoje especificamente eu já não estou mais na operação da empresa, né? Hoje eu estou cuidando mais da parte estratégica da empresa, em gerar coisas que geram impacto no nosso negócio. O que eu falo que gera impacto? Que muitos movimentos, né? Você como empresário entende disso, acredito eu, que alguns movimentos mais estratégicos geram um impacto muito maior no negócio do que muitas vezes você está dentro da operação organizando coisas específicas, por mais que você tenha um grande entendimento do detalhe daquilo. E uma grande dificuldade minha, acho que da maior parte dos empresários, é que como a gente conhece muito do negócio, a gente sabe que a gente dentro da operação, a gente cuida melhor dos detalhes, né? Pelo fato de ter uma vivência muito grande, fazer isso, sei lá, eu trabalho com isso há 27 anos mais ou menos, então você conhece o detalhe de muitas coisas, já viu muitas saídas, já resolveu muitas dificuldades, né? Mas nos últimos, eu digo 2 anos, eu venho trabalhando para sair da operação e mais para o estratégico hoje. Então hoje eu sou a parte estratégica da empresa, que busco principalmente a questão de incrementar sistemas, processos, novos negócios dentro da empresa, rever todas as coisas que a gente tá vendo e principalmente olhar para o futuro do negócio, né? Porque a gente acredita muito que o nosso segmento de negócio, por mais que a gente tenha hoje IA, que consegue ajudar com várias coisas, ok, mas a gente precisa muito das pessoas, a gente precisa das pessoas com entendimento do nosso negócio. Como é um negócio complexo, que acredito que é muito na linha do negócio de vocês, que é detalhe de tributo, disso, daquilo, você tem que ter pessoas treinadas e preparadas, né? Então, um dos desafios que a gente tem hoje, que está debaixo da minha cadeira, é essa questão de organizar essas pessoas, como treinar isso e como fazer isso crescer conciliado a novos sistemas, né? Novas tecnologias que a gente está desenvolvendo hoje para aplicar no nosso negócio, né? Mas eu, por ter 27 anos de operação, eu entendo muito e ainda sou acionado muitas vezes no negócio e é natural isso, acredito eu. Mas o meu negócio hoje é trabalhar para expandir o nosso negócio. Uhum. E como que as empresas, Paulo, que querem iniciar processos de importação ou de exportação? Você falou que no começo não é assim um bicho de 7 cabeças como as pessoas imaginam, né? Mas hoje o empresário tem muitos receios com isso, tem muitos desafios, até mesmo por desconhecimento. Que dicas práticas você daria para esses empresários que têm vontade de iniciar esses processos, mas não sabem nem por onde começar? Então, assim, vamos lá, o público-alvo da Casco, nós atendemos, né, por mais que a gente tem clientes grandes, tudo, mas o nosso principal público-alvo são empresas médias, né, e pequenas. Então, muitos dos nossos clientes são empresas que não importavam,
que começaram a importar conosco. Então a gente organiza toda a sistemática para que eles consigam fazer isso. Por quê? Porque quando você conversa com alguém que faz importação, muitas empresas já tiveram problemas com importação. E o que acontece? Quando você tem um problema com uma importação, você pode parar uma carga, ter prejuízo e tal. Então as pessoas muitas vezes maximizam esse problema e compartilham ele de uma forma muito grandiosa, que na prática não é assim que acontece. Então hoje, por exemplo, se uma empresa quer começar a importar, a primeira coisa, ela tem que buscar uma empresa com uma casca que possa de fato dar uma consultoria para ela, para dizer, olha, esse é o caminho que vai ser feito. Por quê? Porque é possível hoje, totalmente possível, a gente fazer uma estimativa de quanto que você vai gastar numa operação dessa. Por mais que a gente trabalhe com moeda estrangeira, tenha variação, a gente trabalha num mercado muito dinâmico, que qualquer barulho no mercado mundial, por exemplo, se algum político toma uma decisão muito drástica de um lado, você pode sair de um frete internacional, sei lá, de $2.000 para $10.000. O Trump fica louco lá, né? O Trump acorda de mau humor, o mundo vira, né? Hoje a gente está acostumado com isso, mas a gente consegue demonstrar para as empresas como fazer esse processo, como organizar isso para que não tenha grandes variações, como fazer um processo seguro e principalmente como fazer certo. Porque assim, não existe como a gente trabalhar, por exemplo, hoje com qualquer medida que não seja correta estabelecida pela lei do Brasil. Tá? Isso para a gente é fora de cogitação. Por quê? Porque hoje a Receita ela vai entender, ela vai perceber isso. Então, por exemplo, se você vai importar uma caneca de algum lugar, você tem que entender que você tem que trabalhar com o preço correto, com o código fiscal correto, com a descrição correta do produto, para que você não tenha problema. Porque não adianta você querer arriscar em alguma coisa. É preferível que você tenha um orçamento mais justo e mais próximo da realidade do que você tentar arriscar para ter um ganho grande, mas um negócio que não vai ter vida longa. Então, para a gente, a coisa tem que ser totalmente dentro do que a Receita indica, do que nossas leis trazem. E muitas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né, que elas têm entendimento, não, que antigamente no Brasil, como a gente não tinha todos os sistemas que a gente tem hoje, muitas pessoas desviavam muitos caminhos. Hoje não tem mais desvio de caminho, né? Então, o que a gente sempre orienta para as empresas é que façam a coisa certa, verifique a viabilidade do produto, veja a margem real do produto aqui, porque se for uma margem muito pequena, às vezes não vale a pena o cara trabalhar com isso, porque na importação a gente tem uma situação que é o seguinte, você trabalha com tudo adiantado. Então, você tem uma curva, né? Uma curva de... Até você comprou, o cara produziu, embarcou, chegou, liberou, nós estamos falando aí de uma curva de pelo menos aí uns 90 dias. Você trazer um container de alguma coisa. E você pagou isso aqui 90 dias lá atrás. Então hoje faz muitas pessoas repensarem por quê? A gente está com uma taxa de juros em torno de 15% no país, né? Então o cara tem que pensar quanto vai custar esse dinheiro dele na linha do tempo, né? Só que em contrapartida, com todas as dificuldades que a gente tem políticas, tributárias, tudo isso, grande parte das empresas voltaram a buscar mercados externos, principalmente China, devido à insegurança jurídica que a gente tem no Brasil hoje, do pessoal não está mais disposto a investir muito dinheiro em estrutura no Brasil. Então a gente percebeu nos últimos 2 anos que muitos empresários voltaram a buscar a China, a buscar outros mercados para trazer a mercadoria pronta pelo fato de não confiar no atual momento que nós estamos vivendo. Entendi. Esse buscar outro mercado na China, Paulo, você se refere em deixar de investir no Brasil a operações mais industriais, que ele tinha uma fabricação, teria que investir aqui. Ele falou, olha, não vou investir aqui, eu vou investir na China, que ele produz lá e traz pronto aqui, eu diminuo o meu custo. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Ele diminui o custo, diminui principalmente o que a gente tem percebido. Até essa semana a gente fechou um negócio com um cliente que já trabalha conosco, que ele vai terceirizar totalmente a produção dele para a China. Ele falou, Paulo, eu não tenho mais o custo da mão de obra, não tenho que gerenciar isso, e o produto vai chegar pelo meu custo aqui já com os impostos, né? E em toda essa guerra tributária que a gente está tendo, que a China, os Estados Unidos vai cortando a China, como eles têm uma necessidade de produção muito grande, eles têm que desovar a mercadoria deles. Então eles vão criando políticas para direcionar para outros mercados. E o Brasil é um grande parceiro da China quando a gente fala em importação. Nossa, que diferente, né?
Paulo, hoje a gente sabe que, como qualquer outra empresa, o mercado ele é grande. O Brasil é grande, né? O Brasil é grande, muito rico em negócio, independente do critério político, independente de tudo, Sim. a gente tem muitas oportunidades. Mas a gente sabe que na atividade de importação e exportação, e muitas empresas querem fazer isso, muitas empresas já fazem isso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho nessa movimentação, qual que é a diferença de ter alguém, um bom profissional, olhando para isso para ele, ajudando a ele fazer a importação, de ter um mau profissional, que isso também é importante. Muitas vezes a empresa perde o dinheiro dela, perde o ROI, aquilo que vai para o caixa do negócio, Sim. por conta de um detalhe, né? E conta para nós que tipo de detalhe pode acontecer isso, que tipo de informação que as empresas têm que cuidar para que não faça uma operação dessa, muitas vezes indevida, e acabar sacrificando o caixa. Entendo bem disso, assim. Já teve alguns casos, assim. O que acontece, né? Principalmente quando começa essas ondas de viagem para fora do país, o cara viaja para fora do país, ele chega lá fora, vê um produto e fala, pô, como é barato isso aqui. E muitas vezes, pelo impulso, muitos caras fecham o negócio. O cara é empreendedor, aquele cara ativo que vai para cima do negócio. E ele não buscou um profissional, ele conversou com um amigo, um vizinho, um outro empresário que importa, e falou, não, o cara tá fazendo, eu também vou fazer. Mas ele não conversou com ninguém e não olhou em torno disso. E como a gente tem muita regulamentação de muita coisa no Brasil, dependendo do tipo de produto, não entra no Brasil. Então eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Por exemplo, carregadores de celular, que é uma coisa assim que todo mundo usa hoje, tem em cada canto, cada esquina tem uma loja que vende isso. É um produto que ele não tem nenhuma regulamentação para ser importado. Mas olha o detalhe disso. Ele não precisa de uma licença do governo para você importar, não precisa de nada para você trazer. Então você pode ir lá na China hoje comprar um container de carregador de celular. Só que existe uma lei que não está regida pelo regulamento aduaneiro, tá? Que todos os carregadores de celular, toda essa parte, ele tem que ter em metro. Então, se chega no porto e você não tem o metro desse produto, essa mercadoria vai ficar parada. Então, o que acontece? Se você não faz uma consulta para poder verificar, olha, esse produto eu posso importar ou não posso, porque assim, mesmo, por exemplo, você contratando um profissional de comércio exterior, por exemplo, como isso não está dentro da legislação, especificamente se o cara não tem a vivência disso, ele só vai descobrir quando chegou aqui. E para vocês entenderem, um processo de certificação de um produto vai levar no mínimo uns 3 meses. Fora os 90 dias que é da importação. Mas o grande problema é o seguinte, 3 meses parado no Brasil. Então assim, vamos dizer que seja um container, você tem custo de demurrage. Uma demurrage hoje, o que é demurrage? Demurrage é quando você compra, vai trazer uma mercadoria de fora do Brasil para cá. Quando você contrata um frete internacional, o que você está contratando? Você está contratando um espaço no navio e uma caixa de metal para trazer a tua mercadoria, que é o container. E quando chega esse container no Brasil, depois que ele desceu do navio, você tem um período para entregar ele para não pagar nada. Então vamos dizer, chegou hoje, você tem 20 dias para devolver aquela caixa. Se você não devolveu em 20 dias, você começa a pagar em torno de 180, 200, depende do tipo de container, 300, 400 dólares por dia. É caro. Por dia. Fora o custo de armazenagem em zona alfandegária, que é muito mais caro e com o armazém convencional que a gente está acostumado aqui dentro. E aí a gente chega num país que a gente tem um problema de infraestrutura em muitos locais, onde você não consegue, por exemplo, tirar a mercadoria do container e devolver esse container vazio, porque eles não têm espaço, não tem armazém fechado para deixar, então você tem que deixar dentro do container. Então isso gera um custo absurdo. Então vamos dizer que o cara trouxe 10 containers. Nós estamos falando de $2.000 por dia, pelo menos. E não tem o que fazer. Você tem que fazer o processo, etiquetar tudo, organizar tudo. Então assim, um detalhe muito interessante que a gente sempre sugere aos clientes é nunca concentrar muitos produtos num pedido. Por exemplo, eu vou trazer lá 10 containers, né? Não traga 10 containers, traga 5 processos com 2 containers. Porque dependendo do tipo do produto, se é um produto novo, que você não tem a vivência total da importação daquele produto, se parar, vão parar 2. Não vão parar 10 containers, não vão ser o custo de 10 containers. Porque como é que a Receita Federal trabalha? Ela trabalha por amostragem. Né? Uma amostragem deve ser de 1, 2% de tudo que é registrado no país por dia, né?
e ela para e olha aquela mercadoria. Então, se tem 10 processos, não vai parar os seus 10, vai parar um. Então, uma coisa que a gente sempre fala é fracionar isso para que diminua teu risco. Fala, mas dificilmente para. Ok. Mas quando parar, o teu susto é tão grande que ele vai fazer, por exemplo, você fala, nunca mais vou importar porque eu tomei um prejuízo de não sei quanto, tal. Aquilo machuca muito a pessoa, o empresário. Fala, putz, mas aí os caras me derrubaram, exigiram não sei o quê. E daí é um processo moroso e é um processo que você tem que respeitar prazos. Você consegue dar uma celeridade da forma judicial, mas é complexo e custa caro. E as pessoas no Brasil ainda têm muito aquele medo que se eu entrar com um processo judicial contra a Receita Federal, o cara vai destruir minha vida. Não vai, tá? Aquele é só o trabalho dele, ele só tem que fazer a parte dele, ele só tá respondendo aquilo, né? Sim. Mas a gente sempre sugere isso para os clientes. Então, ter uma pessoa que entenda bem, que saiba dos detalhes, que possa te dar esse detalhe específico de alguma coisa no teu produto especificamente, antes de comprar, antes de embarcar, porque o que acontece muitas vezes, o cara vai lá, compra e fala, olha, Paulo, o container chega daqui 15 dias. Você fala, o que é o produto? Ah, é seringa. Fala, beleza, você tem Anvisa? Porque seringa você precisa de Anvisa. O que é Anvisa? Se a gente está falando de Anvisa, nós estamos falando de um processo para certificar uma empresa hoje, empresa, produto, fábrica, que é um processo bem complexo. Nós estamos falando de 2 anos. É bastante tempo. Burocrático, hein? Meu Deus. Entendeu? Então, pode-se ter problemas muito grandes pela precipitação de muitas coisas, né? Sem ter consulta a alguém que entenda desse mercado. Pela falta de conhecimento, né? Acaba sofrendo, ficando um empresário traumatizado. Nunca mais vou querer me envolver com um processo desse, sendo que era apenas buscar uma ajuda qualificada. Sim. Que realmente ia resolver todo o problema dele. Paulo, pensando assim em negócios, né, como um todo, não necessariamente no teu ramo, mas enfim, se você quiser trazer uma reflexão sobre. O que você vê nos bastidores de uma empresa, ou até mesmo de um empresário, que determina o sucesso dessa empresa ou desse empresário e principalmente o que sustenta esse sucesso? Porque você tem uma longa jornada nessa área. A gente está falando de 27 anos, são quase 3 décadas de sucesso. É uma construção ascendente. O que você entende que determinou esse teu sucesso como empresário ou como empresa? O que eu vejo é essa vontade de sempre fazer diferente, de sempre buscar algo novo, de sempre entender o que as pessoas estão fazendo no mercado. Eu gosto muito de participar de grupos, por exemplo, atualmente eu estou participando de um grupo, não sei se posso falar o nome aqui. Pode, fica à vontade. Entrepreneurs Organization, que é o EO, né? É uma organização americana de empresários. Somos em torno de acho que 20 mil membros no mundo e ali são só empresários. Tá? Só entra empresário, que ser fundador ou cofundador, é uma empresa assim, que tem um faturamento X. E ali nós temos grupos que nós discutimos as dificuldades de cada negócio. Um negócio que não tem nada a ver com a tua área e tal. Esse é um exemplo do momento atual que eu estou vivendo. Mas eu sempre busquei meios que possam me trazer coisas que eu ainda não vi. Sabe, pessoas fazendo coisas diferentes. Acho que até vocês, eu já perguntei algumas vezes que eu gosto muito do sistema de vocês, de buscar as coisas. A gente está desenvolvendo um sistema interno também de algumas coisas que, sabe, assim, essa curiosidade, você vê, pô, se aquela pessoa está fazendo, ela pode me ajudar, porque eu penso muito que a gente pode ajudar os outros a desenvolver. E nessa organização que eu estou participando faz 2 anos agora, vai fazer 2 anos, tem empresários fantásticos lá dentro que me ajudaram com coisas assim maravilhosas. Que eu jamais acharia isso em qualquer outro lugar, assim, que não fosse grupo de pessoas com a intenção de melhorar como empresário e como pessoa. Porque a gente não consegue distinguir a pessoa do empresário, a gente não existe essa distinção, porque muitas vezes a pessoa tem alguma coisa pessoal dela que não é bem resolvida, que aquilo acaba travando ela para fazer outras coisas, né? Perfeito. E pensando nisso, até puxando esse gancho que você disse, em relação assim a desenvolvimento pessoal, né? Quais habilidades comportamentais você percebe que você precisou buscar para aprimorar, para chegar num novo patamar no teu negócio? Ou quais habilidades comportamentais você tinha e você precisou abrir mão? Né? A gente fala muito sobre aquilo que a gente precisa adquirir e que é muito importante, mas existem comportamentos muitas vezes que a gente tem que abrir mão. O que você percebe nesse meio, você estando lá com outros empresários, muitas vezes maiores do que você olha, você se espelha, aprende, percebe novas possibilidades?
O que eu vejo que você precisa... Esse ano foi um ano bem intenso pra gente, né? Mas que a gente precisa entender os valores que a gente tem como pessoa e levar aquilo realmente a sério. E uma coisa que eu entendi nesses últimos 2 anos é que essas pessoas que conseguem ir mais longe, elas têm os valores delas muito alinhados. E elas não abrem mão desses valores. Sim, tem que ser inegociável. Tem que ser inegociável. E dentro dessa dinâmica, dessa política que eles têm, eles conseguem construir muito mais coisas, porque eles não ficam perdendo tempo. Isso eu achei muito interessante. Eles não perdem tempo pensando em coisas que não fazem sentido para eles. Então ele não perde tempo, por exemplo, discutindo, sei lá, se o negócio dele é isso, mas o cara vem por causa de política, ele não está preocupado com a política, ele está preocupado com um negócio desse, meu valor é esse. Perfeito. É isso que eu vou fazer, isso que é certo. Então quando você vê que as pessoas têm as coisas muito bem alinhadas, valores, sabem o que querem, não se perdem com coisas que vêm aparecendo no caminho, você vê que elas conseguem ter um caminho mais bem traçado, com melhores decisões, com menos desvios. Isso para mim é realmente entender os seus valores e praticar eles o tempo todo. Espetacular, muito bem. A gente já entrevistou várias pessoas aqui, Paulo, e geralmente os empresários, todos eles, né? Nem geralmente, praticamente 100% deles falam dessa relação, dessa curva. Olha, você tem que ser mais, você tem que fazer mais, você tem que ser o protagonista, você tem que gostar, você tem que ter princípios, né? E até você comentou agora também algo bem importante de participar de outros grupos, que é algo muito polêmico. Hoje em dia, muitos se divulgam no mercado dos masterminds da vida e você participa de um. E tem empresário que tem crítica com isso. Ele tem aquele receio. Eu não vou dar dinheiro para entrar num grupo porque isso aí não vai me dar resultado. Eu tô pagando para a pessoa que está divulgando. Claro que a gente sabe que tem um filtro, a gente tem que ter uma afinidade, tem que ter uma conexão para poder plugar nesses grupos. Sim. Mas você que participa de um, né? Eu queria que você compartilhasse aí com o nosso público, com os nossos empresários, por que mudou o jogo para você, aonde você participa, e se você puder abrir, olha, mudou o jogo porque eu tive esse insight, e esse insight eu consegui fazer essas aplicações. Eu consigo te dizer especificamente. Vamos lá. Que bom. Vamos lá. Nesse grupo específico que eu participo, a gente tem uma ferramenta lá que nós chamamos de fórum. O que é esse fórum? O fórum é um grupo de pessoas, que é um grupo fechado, de 5 a 7 pessoas. A gente tem um acordo de confidencialidade, onde ali tratamos todas as nossas dores, seja ela qual dor você tem. Uau, isso é muito valioso. Que legal. A gente trata a vulnerabilidade como uma coisa assim, extremamente necessária. Você tem que se pôr vulnerável, tá? A gente tem uma dinâmica que a gente chama de 5% reflection, que é os 5% que você não conta do teu sucesso para ninguém e nem das tuas derrotas. Sabe aquele 5% para lá e para cá que você não divide com ninguém, tá? Então dentro desse grupo a gente tem um acordo, né? E quando eu comecei, lá se faz um treinamento, porque você tem uma dinâmica para isso, eles são muito, muito organizados com isso. E você vai participar desse grupo. Então, o primeiro dia que eu fui participar desse grupo, não conhecia ninguém, estava chegando novo. E um dos caras desse grupo me solta uma coisa assim bem pesada na mesa que aconteceu com ele, né? E aquilo me trouxe um conforto muito grande de eu poder me abrir da mesma forma. Porque a gente tem receio de compartilhar algumas coisas, de falar alguns sucessos, algumas derrotas e tal. E eu entendi que, claro, isso foi no primeiro dia, então eu me senti à vontade. E dali pra frente, eu consegui me expor a um nível hard que eu nunca fiz na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito séria. Eu acho que é o primeiro ano na minha vida que eu aprendi a chorar. Sabe, emocionar, de abrir com esses caras, de falar não sei o quê. E o que esses caras me ajudaram? Me ajudaram a entender algumas dores que eu tinha, até a estratégia do negócio que eu tenho. Eu refiz toda a estratégia do meu negócio nesses últimos 2 anos. Que legal, que legal. Mas não porque alguém pegou na minha mão e falou, Paulo, você precisa fazer isso. Porque nós temos também uma regra muito importante nesse grupo, que é o seguinte: lá a gente não dá opinião. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu tô com uma dificuldade aqui de funcionários da minha empresa. Eu vou trazer essa dificuldade para vocês e nesse momento eu vou contar a minha história. E vocês vão compartilhar uma história de vocês que vocês acreditam que tenham a ver com isso, mas simplesmente vão contar a tua história. Você vai falar, Paulo, minha história foi essa, então você faz aquilo. Não, existe uma regra que você não pode dar
opinião. Fala, ó, eu tive uma situação que para mim faz sentido com a dor que você está passando agora, ou o sucesso que você está passando agora, não é só dor, né? No meu caso eu fiz isso, eu contei a história, se servir para você, ok, se não servir, ok também, acaba ali. Então, essa dinâmica me trouxe muitas vivências de coisas que eu não imaginava e que começaram a borbulhar na minha cabeça, e isso me fez eu construir outro caminho, buscar outras coisas, buscar estratégias para conseguir dar o próximo passo no meu negócio. Nossa, espetacular. Espetacular. Claro que é aquela velha história, né? A gente tem que procurar os ambientes, mas se você escolher o ambiente e ele for certo, realmente virou a chave para você. Sim. E pode sim virar a chave para outras empresas também. É muito bom. É que realmente, Rodrigo, existe esse preconceito, né? Porque é um grupo que você entra, normalmente não é barato. Sim. Tudo que tem lá dentro é você que paga, né? Mas você que tem que conseguir ter essa percepção de tirar o valor lá. Ninguém vai pegar na tua mão e falar assim, Valdir, vem cá comigo, você tem que fazer isso. Não. Você entra num jogo onde depende de você. Muitas pessoas têm resistência porque eu vou pagar para aquele cara lá, vou enriquecer ele, daí eu não vou ganhar nada com isso. Não consegue desfrutar do conhecimento muitas vezes, mas isso geralmente é uma crença limitante, né? Totalmente. É algo que a pessoa entende e, na verdade, ela tá dizendo para ela mesma que ela então não tem capacidade de chegar num ambiente e conseguir absorver o melhor daquilo. Perfeito. Perfeito. Então eu particularmente gosto muito, né? Eu também sou maçom, participei da maçonaria por 10 anos, tive vários cargos, fui presidente da minha loja e tal, gosto muito disso. É uma instituição totalmente diferente, não é religiosa, muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Que a maçonaria, o único quesito que tem para você entrar é que você acredite num ser superior. Seja ele qual sua religião for. Eu fiquei 10 anos, também aprendi muito lá dentro, sabe? Aprendi com pessoas fantásticas. Então eu vejo assim que vai muito do que a gente busca e como a gente age perante algumas situações da nossa vida. Perfeito. É o que eu vou extrair, não o que vão me dar, né? Acho que essa é o grande detalhe das coisas, né? Sim, e ter essa relação de intenção de extrair. Sim. Porque muitas vezes as pessoas entram e ficam paradas, né? Exatamente. Isso é importante. Turma, a gente está aqui, já estamos no meio desse podcast, então quem chegou agora, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, leva este conteúdo, esse assunto para outros empresários, muitas vezes que estão com dificuldades no mundo empreendedor, muitas vezes querendo internacionalizar a sua operação, vender para o exterior e trazer produtos do exterior para o Brasil, né? Então compartilha isso, eu acho que pode ter uma informação que talvez não seja para você, mas seja para esse outro empresário, ou até mesmo para você. Comenta, deixa aí as suas dicas, o que você está achando desse podcast, se está te trazendo valor, se está trazendo ROI, então comenta aí para nós, para que a gente saiba também, cada vez vá refinando o conteúdo para que vocês tenham a melhor informação possível. Paulo, deixa eu te perguntar, que é de um assunto para as empresas que querem importar, né? Então tem muita gente que quer importar e não sabe nem por onde começar. Ele tá lá e também muitas vezes ele tem aquela dúvida, será que vale a pena, não vale a pena? Ou a importação, o sistema brasileiro tributário é gigantesco da importação, a gente paga tributo também, né? Sim. Que a gente não vamos entrar na relação técnica, senão confunde todo mundo, mas vamos lá, vale a pena, não vale a pena? Você comentou, olha, fica 90 dias, isso assusta um pouquinho o empresário. Sim. Nossa, vai ficar 90 dias, eu vou colocar o dinheiro na frente, vou ter que me preparar com fluxo de caixa nisso, mas depois, dá dinheiro isso, a importação realmente, hoje olhando o que vocês fazem nas empresas que vocês cuidam, ao final do dia, lá na conta final, o resultado ele é expressivo versus ele fazer tudo no Brasil? Normalmente bastante. Depende muito do segmento, né? Por exemplo, a gente tem segmento de processos que são mais commodities, que você vai ter uma margem menor, né? E alguns produtos mais específicos, por exemplo, alguns tipos de maquinários, né? A gente sabe de valores, a gente conhece clientes, tudo de perto, né? Tem maquinários que nós temos margem de... Vamos lá, o cara compra por 50 e vende por 350. É que a primeira curva assusta muitas pessoas. Esses primeiros 90 dias... ele assusta muito, somente quando a pessoa está começando, né? Que ele fala, pô, o negócio não gira. Mas a partir do momento que você tem uma curva rodando, tem chegando, 30 chegando, essa curva dos 90 já morreu, né? Então, assim, é uma atividade muito lucrativa, sim.
Só que o grande segredo que está de qualquer negócio não é a importação. A gente fala muito isso para os clientes. Muita gente chega assim para a gente e fala, olha, mas o que vocês estão importando que dá dinheiro? Eu falo, não sei. Porque o segredo não é o que você está importando que dá dinheiro. O segredo é o mercado que você tem aqui dentro de consumo de determinado produto para você fazer uma logística inversa. Então, por exemplo, eu vendo aqui microfone no mercado, eu sei que vendo por X... e eu compro no mercado interno por Y. Eu falo, não, beleza, eu tenho esse microfone na China, você vende X microfones, eu consigo te dizer, pô, então o meu fornecedor aqui no Brasil tem uma margem de X. E muitas vezes o fornecedor dele está vendendo produto importado para ele, né? Então, se o cara está vendendo produto importado com a margem, ele vai matar essa cadeia e vai ter uma margem bem significativa, né? Então, normalmente a margem de produtos importados é muito boa. Só que tem que ver qual é o negócio que ele tem. Você fala assim, não, eu sou uma distribuidora, eu vou vender para o cliente final, ou eu vou vender para a loja que vai vender para o cliente final, você vai ter uma margem. Não, mas eu já tenho o cliente final e eu vou matar toda essa cadeia para trás. Você vai ter uma margem absurda. Você tem uma margem muito grande. Então depende de onde você está posicionado e do mercado que você tem aqui. Mas com certeza é viável, né? Tem margem para trabalhar. O que pega em alguns produtos que eu vejo é que às vezes algumas distribuidoras querem importar produtos que são commodities, que a margem é pequena, ele já compra de um cara gigante no Brasil, que dá prazo para ele sem trabalho, você trabalha que não precisa organizar e cuidar de tudo isso, aí nesse caso o cara fala, pô, mas eu vou ganhar 10, 15% para eu ter toda uma estrutura para organizar aqui dentro. Muitas vezes o cara não se emociona com isso e acaba não fazendo, né? Mas normalmente, se não é um produto que é commodity, o cara tem uma margem bem significativa. Entendi. E para a pessoa que quer exportar, que daí tem muitas empresas, muitos empresários, cresce. O Brasil é assim, né? O Brasil tem muita empresa familiar. Sim. E na empresa familiar, geralmente, ele fica na linha de frente, né? Então, o soldado tá lá na linha de frente para levar pancada mesmo. Isso é ser empresário. Sim. Você tá preparado para apanhar. Exatamente. E nessa relação, muitas vezes ele cresce e começa a olhar para esse mercado, ele até quer ir para o exterior, mas ele nunca viu isso. Como é que funciona esses trabalhos, muitas vezes, dessas empresas, igual a Casco? Sim. Eu quero vender para o exterior, mas eu não conheço ninguém lá. Como é que funciona a regra de despertar essa venda para o exterior? Eu sei que vocês fazem essas operações lá também. Fazemos. É que hoje, com toda a tecnologia, a informação que existe no mundo, tem sistemas, tá, que são totalmente legalizados, que entregam para onde o Brasil importa, quem compra determinado tipo de produto do Brasil em qualquer lugar do mundo. Então você fala assim, eu quero saber quem compra microfone, sei lá, do Brasil nos Estados Unidos. Você consegue saber. Então hoje, através de uma inteligência de dados, né, sistemas que a gente consegue acessar, que são legalizados, isso é tudo regular, né? Eu consigo te dizer, olha, o Brasil vende muita cortina para tal país, lá quem compra isso é fulano, ciclano, beltrano. Isso tem hoje em sistemas quem compra o que no mundo. Então você consegue acessar para quem tá vendendo o que para quem. Que tipo de produtos estão comprando do Brasil. E a partir de uma inteligência dessa de mercado, é possível sim se acessar outros mercados, você ir atrás. É claro, você vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter alguém que vá em cima disso, tem que estar disposto a investir também, porque essa curva também não é uma curva curta. Mas depois que ela desenvolve, é um novo caminho teu que gira como o teu mercado interno. A oscilação entre o mercado interno, você sempre fica mais seguro, porque você tem duas saídas. Caiu aqui, a gente tem normalmente esses mercados, eles se balanceiam, né? Então isso ajuda muito as empresas. Pensando até em tecnologia e talvez outras percepções que você tenha também, Paulo, como que você vê a evolução do comércio exterior assim, dos últimos anos? Eu imagino que deve ter mudado muita coisa. Sim, mudou, Juliane, só que ainda, por sermos um país muito burocrático, as complexidades que tem, elas não vão se extinguir tão facilmente. Porque o que pega, né? O que vai pegar daqui para frente não é colocar muitos dados dentro de um sistema que até hoje era assim, né? Agora o sistema da Receita está mudando exatamente nesse momento, né? Estamos entrando para uma nova fase, um novo sistema, né? Essa semana a gente teve a virada oficial da Receita Federal. Só que o que acontece? A inteligência de cuidar do detalhe para entender como é que funciona a operação. Então, por exemplo, eu vou exportar um produto para a Itália, por exemplo. Vou dar um exemplo de um produto para vocês aqui, café. Café depende para onde ele vai, ele precisa de um certificado ou de outro.
E se ele chega nesse lugar sem esse certificado, não entra no país. Então, é sempre essa inteligência de como o mercado internacional vai funcionar entre países. O que acontece? Se tem uma intenção muito grande de digitalizar tudo, mas nenhum país quer. Ninguém quer abrir as suas informações de graça para nenhum país. Para vocês terem uma ideia, um documento de importação, que é o conhecimento de transporte, o que a gente chama de BL, para ele ser internacionalizado e digital no mundo inteiro, a gente vai conseguir em 2030. Porque depende de acordos mundiais e nenhum país está disposto a abrir suas informações. Por exemplo, hoje, se a gente olhar o que a gente tem de tecnologia no mundo, a gente poderia pensar, não, era simples, pega o arquivo do Brasil, joga para o arquivo de outro país e vai pulando esse arquivo, não existe mais desvio, corrupção, diminui tudo isso, mas nenhum país está disposto a fazer isso. Então, eu não acredito que a gente vai mudar muito o modo operantes do negócio, tá? Só que cada dia a gente ganha mais velocidade porque é menos pessoas fazendo informações e mais máquinas fazendo, que isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Mas a velocidade de transações não vai aumentar muito forte. E daí a gente tem que olhar um pouquinho para a geopolítica e as atuais guerras, quem que quer o quê, quem não quer. Mas é sempre assim, né? Eu brigo aqui e abro a porta lá. Eu brigo lá e abro a porta aqui, né? Porque ninguém é autossuficiente no mundo. Verdade. E como que você faz, Paulo, para buscar novas oportunidades, né? Seja novas oportunidades de negócios ou até mesmo essa questão de buscar novas visões com outras pessoas. Como que você, Paulo, se comporta nisso? De que forma você faz para buscar essas oportunidades e visões? Então, como eu participo de alguns grupos, e o Kleber em São Paulo também, né? Kleber que fica no nosso escritório de São Paulo. Então a gente é muito ativo. Kleber. O Kleber gosta bastante de vocês. O Kleber é muito ativo e eu também. Então, por exemplo, esse ano eu estou indo para uma viagem para a China agora em março para conhecer empresas de tecnologia lá. Não vou para a feira, mas eu vou conhecer empresas que são evoluídas tecnologicamente na China. Depois eu vou querer que você conte um pouco dessas curiosidades e como é também essa movimentação aí de viagens, como que isso funciona. Claro. Deve ser bem curioso. E daí eu vou para a China agora. Eu vou para Irlanda agora no mês, se eu não me engano, 5, que eu tenho uma convenção desse grupo que eu participo do IO, que lá são empresários do mundo inteiro discutindo temas de negócios, né? Então você tem várias cadeiras, vários segmentos, comunicação, várias situações lá que são pessoas do mundo inteiro discutindo o mesmo assunto. Então ali são universos muito ricos para você extrair informações. E são grupos diferentes, tá? Esse grupo que eu vou para a China é um grupo, esse grupo que eu vou para a Irlanda é outro grupo, o grupo que o Kleber participa em São Paulo é outro grupo, não é o mesmo grupo que eu. Então a gente sempre busca participar de grupos diferentes, porque isso traz muita coisa nova que a gente começa a olhar para coisas que a gente não consegue ver. Muito bem. Volta na história do Mastermind, volta na história do ecossistema. Sim. E de saber aproveitar ele, né? Não adianta só entrar, mas tem que saber aproveitar. Como é que é todo o esquema das viagens, tudo isso que envolve, né? Como que funciona isso no teu meio? Se você puder trazer algumas curiosidades, com certeza é um universo novo para quem está nos ouvindo, com certeza. Mas assim, se dizem em relação a especificamente alguma coisa, Juliana, para entender um pouquinho? O teu modelo de negócio em relação a isso, porque daí você precisa viajar e vai estar viajando a trabalho. Sim. Né? E o que você muitas vezes aprende vendo uma nova cultura, né? O que você se expõe quando você conhece um novo lugar, porque, por exemplo, China é uma cultura absolutamente diversa a nossa. Sim. E a maior parte das pessoas não faz nem ideia de como é lá. Sim. Então conta um pouquinho, conta um pouquinho disso tudo para nós. Essa é a segunda vez que eu estou indo para a China agora, né? Mas eu vejo que o grande desafio quando a gente vai para outros países, principalmente quando a gente vai falar de negócios, entender e conhecer empresas lá, é entender a cultura desses países, né? Porque a China é um país continental como o Brasil, onde a gente tem cidades fantásticas como Xangai, que é uma cidade super desenvolvida, né? Mas você tem cidades muito pobres, sim, piores que as do Brasil. Uhum. Onde, por exemplo, você fala assim, mas lá na China você fala inglês? Depende de onde você vai estar. Alguns lugares que você fala por mímica. Agora que a gente tem mais tecnologia, que tem tradutor simultâneo e tal, eu imagino que seja muito mais fácil, né?
Mas para mim o que mais que mais me agrega é entender a cultura daquele lugar, entender como que as empresas lá agem, como elas conduzem as pessoas a consumir aqueles produtos dentro de uma cultura. Por quê? Como que, ao meu entender, as empresas fazem para que elas consigam expandir? É conseguir entender a cultura das pessoas e como elas vão consumir o produto delas, né? E a China especificamente fez isso muito bem, que ela trouxe empresas do mundo inteiro, copiou modelos e agora ela começa a exportar cultura. Perfeito. Hoje ela já exporta cultura, então, para mim entender essas culturas é muito interessante, né? Você vai para países da Europa, por exemplo, como a Irlanda, eles são totalmente mais conservadores, né? É um público totalmente diferente. Mas quando você está participando, por exemplo, de uma reunião de um grupo assim, eu estive no Rio de Janeiro agora em novembro, participando de um evento com em torno de 180 empresários, 170 eram estrangeiros. Aí estrangeiros do mundo inteiro, né? Tinha até um cara da Romênia lá. Romênia onde fica o Drácula lá, né? É interessante por causa disso. Daí tava conversando com ele mexia com produto químico. Tinha uma indústria grande lá de produto químico. Ele me contando a especificidade, como é que funciona lá de um país pequeno, porque é um país bem pequeno se a gente comparado ao Brasil, né? Então, como que eles pensam, como que é a vida dessa pessoa lá, como que é a dinâmica. Por exemplo, é muito diferente da gente. Por exemplo, esse cara para vir pro Brasil demorou 3 dias. Totalmente diferente. Totalmente, tipo assim, o cara é um cara que quer, é um cara já um pouco mais velho que eu, mas você fala, pô, esse cara nessa idade tá fazendo isso, tá vindo para cá sem necessidade nenhuma. Tipo assim, necessidade de estar fazendo aquilo, né? Então, toda vez que eu viajo, conheço pessoas de lugares diferentes, e consigo interagir com essas pessoas, eu sempre busco compreender qual que é a formação delas, como que elas se formaram, por que elas chegaram naquele caminho, né? E por que elas continuam fazendo aquilo. Porque se a gente for falar em simplesmente dinheiro, digamos assim, chega uma hora que a pessoa fala, não, para mim tá tudo ok, tá funcionando, mas você vê que esse grupo que eu tô participando eu gosto muito porque quando você conversa com pessoas que pensam como você começa a entender que você não tá sozinho no mundo. Porque tipo assim, eu tô fazendo isso, mas eu queria fazer aquilo também. O cara, não, mas eu tô fazendo isso, mas eu fiz aquilo, mas deu certo, não sei o quê. Então, essa questão de conhecer pessoas que pensam mais como você, que entendem as coisas, que querem conhecer a tua cultura, querem entender como funciona o Brasil, para fazer negócio aqui também, por exemplo, para mim é a coisa mais rica que tem. Porque você vai chegar, você vai ter que entender a cultura daquele país. Uhum. Qualquer lugar que você vai. Né? Qualquer lugar. São regras muito diferentes. Você vai para países por exemplo, Dubai, os países da Arábia ali, são totalmente diferentes daqui, né? Uma cultura diferente, como as pessoas se comportam, como eles fazem negócio lá, quem que habita aquele lugar, porque igual o Dubai é um país, acho que um país, Dubai é considerado uma cidade, eu não sei qual a definição específica, mas é um negócio que cresce numa velocidade muito grande. Mas o que tem muito lá? Tem muito indiano lá. Aí você começa a transitar com o pessoal do mercado de construções, que eu tenho alguns contatos, e você vê que eles precisam de muita gente, um país que é muito quente, como é que você faz para trabalhar num lugar desse? Alguns lugares, por exemplo, funcionam de noite, porque de dia é impossível. Olha que loucura. Que legal. Entendeu? Então eles têm vida noturna, porque de dia é impossível você sair no calor, que é uma coisa absurda. Aí você pensa, não, mas tem ar-condicionado. Não, ar-condicionado tem onde a gente vai, que a gente é turista, no shopping e tal, mas onde essas pessoas vivem, não tem nada. É um absurdo. Se você olhar, pô, mas a pessoa vive embaixo de 40 e poucos graus direto, fala, vive. Então a gente entender isso, entender coisas que funcionam em outros lugares, que poderiam funcionar no Brasil, para mim é o mais legal. E ver, tipo assim, pô, como é que eu posso encaixar isso no meu negócio, ou em outro negócio que eu tenho vontade de fazer? Como é que eu posso agregar isso na minha vida? Que legal. E aí, nossa, isso abre completamente o campo de visão da gente, com certeza, né? Como que você explica para um estrangeiro como são os negócios no Brasil? Boa. Fiquei curiosa, porque a gente conhecer da cultura do outro é muito interessante. Agora, como é que traduz o nosso modelo de negócio aqui no Brasil para quem mora fora? A gente já teve, como a gente tem esse contato direto, a gente já teve muita dificuldade com muitos estrangeiros, quando vem empresas estrangeiras e vêm através de nós, diretamente para o Brasil. A maior dificuldade dessas pessoas é entender que a gente não está enganando eles. Eles não conseguem compreender, por exemplo, numa importação, você ter 6 impostos para pagar.
Sim, absurdo. Ele fala, não, mas você faz esses impostos aí, dependendo para onde você vende, você paga mais um imposto ou mais dois. Falou assim, o cara, não, você tá me enganando. Não pode ser verdade, né? E aí você não pode nem pegar a legislação para mostrar pro cara, porque como é que você vai explicar isso para ele? Porque por mais que aí depois de um tempo, normalmente quando vem empresa de fora, eles mandam um representante deles, essa pessoa vai aprender a falar o idioma e ela é o representante deles aqui. Com o tempo ele vai entendendo, né? Ele consegue passar essa realidade. Mas no primeiro momento, Juliane, não entendem, se sentem desconfiados, essa é a realidade, né? Aí quando você tem empresas maiores, normalmente eles contratam também consultorias tributárias tal, que dão esse cenário de forma mais clara para eles, fica mais fácil. Mas empresas menores que vêm para o Brasil são totalmente desconfiadas. Até porque, infelizmente, muitas já tiveram problemas com o Brasil por falta de seriedade de alguns empresários brasileiros, né? E essa fama corre. Existe mesmo, de fato, a fama do jeitinho brasileiro. Exatamente, existe essa fama e as pessoas tiveram problemas, perderam dinheiro aqui, tiveram que sair, que ainda deixaram um monte de problema para trás para ficar sendo resolvido depois. E isso muitas vezes assusta muitos empresários, de não confiar, por exemplo. A gente estava com uma situação de um cara que queria trazer um robô que fazia um negócio lá, que só esse cara tem esse robô no mundo. E ele tentou mandar para o México, se eu não me engano, que é um país latino também, e mandou para o representante, o cara pegou as máquinas dele e sumiu. Que absurdo. E aí aqui a gente tinha uma boa via de negócio para ele, com um cliente muito bom. E o cara falou, mas se manda os produtos, o pessoal testar, para ver como é que faz. O cara, não mando. Sim. No Mercatino eu não mando nada. Entendeu? O cara falou, se quiser, você tem que comprar, eram uns produtos muito caros tal. Você tem que comprar porque eu não tenho. O cara, a gente foi lá, né, no país, acho que era da Dinamarca. Estivemos na Dinamarca, conversando com ele, ele contou toda a história pra gente. Falou assim, olha, infelizmente, depois que eu passei por isso, eu não vou passar de novo. Sim. Então, a desconfiança vem pela essa questão, muitas vezes, de também, não só a gente tem o trauma aqui na hora de importar, mas muitas empresas estrangeiras também têm o trauma na hora de exportar. Seja, não, nesse caso não foi para o Brasil, foi para um país, foi para o México, se eu não me engano. Mas desse trauma de, fiz um negócio, os caras me enganaram, não foram sérios comigo e depois eu tive que ficar resolvendo esse problema. Então, não é fácil. Isso é o estrangeiro, ele conseguir entender as leis, as regras que a gente muda. Diz, não, se é para São Paulo é 10, se é para Manaus é 5, se é para Santa Catarina é 2. O cara falando, você tá brincando. É um regime especial. Mas não era no Brasil, né? Aí vamos ver agora com a reforma tributária, isso vai melhorar. É para melhorar, né? Desde que não se criem mais novos cabides aí para todo mundo, né? Que infelizmente isso pode acontecer. Paulo, você tocou na reforma tributária, eu queria saber especificamente, tem muita empresa que importa, qual que é o sentimento de vocês? A reforma tributária tem uma transição, começa, já iniciou, né? Em 2026, vai até 2033. Mas tem também os desafios, como a reforma tributária acaba buscando modificar o recolhimento e tributos nessa cadeia, principalmente de consumo, ele vai afetar a importação. Sim. Como é que é o sentimento de vocês na importação? Por exemplo, 2027, vai mudar tudo já na importação. E aí, como é que vai funcionar? Na realidade, na importação já começou a mudar. Então, assim, para vocês entenderem, a Receita mudou o sistema de importação para conseguir atender a reforma tributária. Por quê? Porque no sistema anterior era impossível você fazer a reforma tributária. Então, a medida era que o ano passado, janeiro do ano passado, o ano passado que eu digo 2025, né? Nós estamos em 26 agora no começo. Em janeiro de 2025 era para ter virado o sistema da Receita Federal para o novo sistema. Não foi possível por falta de programação, dinheiro, gente, várias coisas do Estado, né? Então ele veio a virar agora, dia 19 desse mês, ele virou para a maior parte das importações, só é possível fazer no novo sistema agora. Então esse novo sistema já vem preparado para atender a demanda da reforma tributária. Tá, então a gente já está trabalhando com esse novo sistema. Então, por exemplo, para nós, no momento da importação, quando virar a roda da reforma tributária, vamos estar mais preparados. Nós, nesse momento agora, está mais complexo lidando com o sistema, mudança de sistema. É um sistema muito grande, então por ser muito grande, está travando o país inteiro, é uma luta grande. Então não acredito que com a reforma tributária que vai mudar o sistema vai ser muito diferente disso também, que daí é um sistema maior, porque tem muito mais regras, né? Então nós estamos lidando com isso nesse momento.
Então, quando for virar a roda o ano que vem, que é para oficialmente virar isso, acredito que o sistema de importação já estará estabilizado até o final do ano. Tá? E no teu sentimento, as empresas vão pagar mais na importação ou menos? Já fizeram essas contas? No primeiro momento vão pagar mais, sim. Vão pagar mais? Vão pagar mais. Então vai ficar mais caro importar. Vai ficar mais caro importar. Ainda bem que tem boa margem, igual você comentou. Que na hora da venda, né, na máquina que você deu exemplo, de 50 mil vai para 150. Exatamente. Porque se não for isso, começa a inviabilizar até a importação. Porque na realidade o que vai acontecer... Isso é complexo. Eu sei que o movimento da reforma tributária é necessário e acredito que quem está fazendo isso sabe o que está fazendo, né? Mas no primeiro momento ele vai ser muito pesado para o mercado, né? De forma geral, porque por mais que a gente fale, vai aumentar, vai custar mais caro, quem que vai sofrer? A ponta. Sempre. Você concorda? Por mais que o mercado dá uma segurada, dá uma regulada, né? Diminui um pouco a margem daqui e dali, mas no final chega no consumidor final, né? E daí o consumidor final perde poder de compra, e daí aquele negócio que a gente já conhece, recessão. Espero que não tenhamos que passar por isso novamente, né? Por isso que é importante estar muito bem acompanhado nesse processo, porque quem está ali, muitas vezes o empresário está olhando a operação dele, está olhando o resultado, está acompanhando o fluxo de caixa, e se tiver desacompanhado numa operação dessa, ele pode perder dinheiro, né? Pode perder bastante. Principalmente com regras que mudam muito rápido no Brasil. Pessoal, então a gente chegou ao fim desse podcast, infelizmente, né? Então vocês receberam bastante informações estratégicas que muitas empresas realizam operações com o exterior. Então a gente sabe aqui de vários insights que é importante ter alguém do seu lado, olhando para a precificação, olhando para o produto, a regulamentação do produto. Imagina você fazer a importação, chegar aqui e precisar de uma Anvisa, precisar do Inmetro e você não tem, a tua mercadoria fica parada. Quem paga a conta é você. Mas claro que aqui a gente chegou ao final. Se inscrevam no canal, clica no sininho, compartilhe esse vídeo, que pode ser que o empresário precise dessas informações. Paulo, eu queria deixar agora para a gente fechar uma dica que você dê para os empresários. Pode olhar para a câmera, olhar diretamente para eles. Ok. E fazer algumas recomendações. É livre. O que você achar que isso pode mudar a vida de quem esteja nos assistindo, de quem esteja ali olhando, querendo um conteúdo, querendo aquela dica de ouro, né? Para que ele consiga aplicar na empresa dele. Então, assim, para mim, quando eu falo em importação, eu vejo no Brasil especificamente, como a gente tem uma cultura de sempre ter organizado as coisas de forma com jeitinho, uma empresa que quer importar, que quer crescer, ela tem que estar totalmente regular, tá? Desde o valor que é integralizado na empresa. Então, busque abrir uma empresa correta, ter um acompanhamento contábil da forma correta, para que você comece a se importar, consiga dar o próximo salto, sem ter que ficar perdendo tempo e dinheiro com desvios desnecessários por uma falta de cuidado de organização. Por mais que a gente tenha um histórico que não, sempre foi assim, hoje não funciona. Então, fazer tudo direito, abrir a empresa, integraliza o dinheiro, põe os objetos corretos, entra com o pedido da forma correta, põe os sócios pagando tudo do jeito certo dentro da sociedade, que isso vai possibilitar sim que você comece importando pequeno e se torne grande dentro daquele negócio e tenha um futuro muito longo e próspero dentro desse mercado. Muito bem, Paulo. Primeiramente, queria te agradecer o tempo. A gente se sentiu muito honrado. A gente sabe que você não é uma pessoa que é especialista da área do Comex. Você, além de ser especialista, você é empresário dessa área. Então, a gente queria te agradecer aqui pessoalmente pelo teu tempo, pela tua dedicação e pela nossa amizade também de estar aqui. Pessoal, esse foi o Podify de hoje, nesse episódio, falando de importação, exportação e desse mercado no exterior. Um abraço!